A independência do Brasil. O Brasil era uma grande colônia na América do Sul. Era conhecida também como a América Portuguesa. O seu colonizador era o Império Português. O Brasil era uma colônia de exploração, ou seja, os portugueses exploravam os recursos e os trabalhos do Brasil. E desde o descobrimento do Brasil era assim. E muitas vezes os colonos brasileiros tentaram se rebelar, porém sem sucesso. Mas tudo isso mudaria em 1808. Nessa época estava acontecendo na Europa as guerras napoleônicas. E durante essa guerra a Europa foi praticamente conquistada pela França, sob comando do imperador Napoleão Bonaparte. Napoleão queria fazer um bloqueio comercial no Reino Unido, o bloqueio continental, onde ele invadiu os países que faziam comércio com o Reino Unido. Portugal era um dos maiores aliados do Reino Unido. Então os franceses tentaram conquistar Portugal, e para isso eles junto com a Espanha invadiram Portugal até chegar na capital Lisboa. Mas o rei da época, Dom João VI, fugiu de Portugal e foi para sua colônia no Brasil, junto com toda a família real portuguesa e mais um monte de gente que fugiu dos franceses. E quando o rei veio para o Brasil, vale falar que Dom João VI naquela época não era rei. Ele era o príncipe regente de sua mãe, a rainha de Portugal. Mas quando Dom João veio para o Brasil ele gostou do lugar. Dom João acabou ficando na cidade do Rio de Janeiro. Ele gostou tanto do Brasil que ele modernizou a infraestrutura da colônia, e abriu os portos do Brasil para os países aliados. Isso porque antes o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. E agora com Dom João ele podia fazer comércio com qualquer aliado de Portugal, como os britânicos por exemplo. E em dezembro de 1815 Dom João acabou criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Esse era um reino que era unido com o Brasil, e tinha como sua capital o Rio de Janeiro. E nesse reino o Brasil deixou de ser uma simples colônia para ser um reino unido com Portugal. E nesse reino houve muitas mudanças no Brasil, tanto mudanças sociais e culturais, como mudanças políticas. E o rei de Portugal ficou no Brasil por um bom tempo. E várias mudanças positivas aconteceram no Brasil. E nessa época o Brasil acabou anexando o território da Cisplatina, o atual Uruguai. E na Europa Napoleão havia sido derrotado nas guerras napoleônicas. Só que mesmo com a derrota de Napoleão o rei não voltou para Portugal, o que fez acontecer uma revolta em Portugal pedindo para que o rei voltasse para Portugal e fizesse com que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia. Então assim ele fez. Ele voltou para Portugal, porém deixou seu filho no Brasil, o príncipe Dom Pedro, que se tornou regente do Brasil. Depois que Pedro se tornou regente do Brasil, os portugueses tentaram fazer o Brasil voltar a ser uma colônia como antes. E nesse período da história de Portugal, depois da Revolução do Porto, o governo português passou a ser controlado pelas Cortes de Portugal. As Cortes de Portugal tentaram limitar os poderes de regente de Dom Pedro, e assim começou os conflitos entre os brasileiros e portugueses. Dom Pedro não gostou dessas decisões e então em retaliação diminuiu os impostos do Brasil e elevou os militares brasileiros ao mesmo nível ao de Portugal. E em dezembro de 1821 os portugueses responderam a essas atitudes de Dom Pedro ordenando que ele voltasse para Portugal. E em 9 de janeiro de 1822 aconteceu o Dia do Fico. Nesse dia foi quando Dom Pedro declarou para as Cortes portuguesas que não voltaria para Portugal e continuaria no Brasil. E depois disso Dom Pedro formou um governo com políticos que eram a favor da independência. O mais famoso deles era José Bonifácio, o ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. José Bonifácio, Dom Pedro, e a esposa de Dom Pedro, Maria Leopoldina, eram os três principais personagens da independência. Maria Leopoldina recebeu uma mensagem do governo português dizendo que se Dom Pedro não voltasse para Portugal as Cortes mandariam extraditar Dom Pedro à força. E com isso Maria Leopoldina em 2 de setembro de 1822 assina a Declaração de Independência do Brasil com apoio dos políticos brasileiros. Ou seja, foi ela quem assinou a Declaração de Independência do Brasil. Mas Dom Pedro, enquanto estava voltando da cidade de Santos até o Rio de Janeiro, ele recebeu todos esses documentos enquanto estava nas margens do riacho Ipiranga. E ele então acaba dando o famoso grito do Ipiranga. Que detalhe! Ninguém sabe o que ele realmente disse nesse dia, mas essa decisão mudou a história do país para sempre. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes.
Porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Eles querem e terão a sua conta. Informa! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência! Ou morte! Com a declaração de independência do Brasil, o Brasil fica dividido no meio entre a parte ocupada pelos portugueses e a parte ocupada pelas forças independentistas. Os portugueses tinham aproximadamente 12 mil homens que estavam principalmente no norte e no nordeste, e a marinha brasileira não era muito forte pois só tinham investido na marinha quando a família real veio para o Brasil, e no início do conflito os brasileiros rapidamente cercaram e renderam várias guarnições portuguesas para expulsá-los do Brasil. E os portugueses rapidamente ocuparam o Nordeste. O Brasil sabia que com essa desvantagem eles tinham que atacar primeiro e o mais rápido possível. No sul os portugueses resistem no Uruguai, principalmente na cidade de Montevidéu, com as forças independentistas cercando a cidade. No Nordeste as principais batalhas aconteceram na província da Bahia, uma das mais importantes províncias brasileiras. Os brasileiros então marcharam até Maceió, e no início do conflito os baianos estavam divididos na guerra. Porém, depois de algum tempo a Bahia começou a apoiar as tropas brasileiras. Então uma força brasileira liderada por Pierre Labatut, um francês que ficou famoso nas guerras napoleônicas, desembarcou em Maceió em Alagoas. Nessa campanha os brasileiros tentaram ir de Maceió para marchar até a Bahia. E nessa campanha se destaca Maria Quitéria, a Joana d'Arc brasileira. Essa mulher foi uma militar que fingiu ser um homem para lutar no exército e que teve até mesmo o apoio de Dom Pedro para lutar. Os portugueses então mandaram 2.000 soldados para a Bahia, e muitos soldados de Montevidéu foram para a Bahia. E depois dos brasileiros empurrarem os portugueses da Bahia, os brasileiros tentam fazer um cerco naval e terrestre em Salvador, com a marinha brasileira sendo comandada pelo Lord Thomas Conchano, com esse cerco forçando os militares portugueses a recuar de Salvador. E com a libertação de boa parte do Nordeste, os brasileiros agora tentam avançar no Piauí, e com mais novas campanhas. Campanhas no Piauí, a campanha do Pará, e a campanha do Maranhão, e nesse meio tempo as forças portuguesas estavam mais concentradas no norte, sem muita força no nordeste, e no sul os portugueses ainda resistiam em Montevidéu no Uruguai, e na campanha no norte se destacou Luiz Alves de Lima e Silva, que ficaria futuramente conhecido como Duque de Caxias. Nessa fase da guerra o Brasil estava mais focado em render as forças portuguesas no norte. E muitas dessas campanhas os portugueses abaixaram as armas sem resistência. Em 1824 as forças de Montevidéu se rendem. E agora a guerra estava mais focada no Pará. E no mesmo ano as forças portuguesas começaram a se render no Pará. Durante a Guerra de Independência a Marinha Brasileira fortaleceu muito, e muitos mercenários britânicos e americanos serviam à Marinha Brasileira por serem experientes, e assim a Marinha capturou muitos navios lusitanos no Oceano Atlântico. Até que todos os portugueses se renderam no norte do Brasil, fazendo o Brasil definitivamente expulsar Portugal de todo o território brasileiro.
Com a vitória brasileira, o Brasil conseguiu consolidar o Império do Brasil, e assim Pedro havia sido coroado Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, e assim finalmente depois de séculos o Brasil saiu do controle de Portugal. Mas e Portugal? Os portugueses acabaram reconhecendo a independência do Brasil assinando o Tratado do Rio de Janeiro, que pôs fim à Guerra de Independência, e Portugal reconhece a independência do Brasil. O Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal reconhecer a independência do Brasil. Mas depois que o Brasil foi reconhecido como um país, os portugueses obviamente se sentiram muito prejudicados por perder a sua maior e a mais rica colônia. Então, para compensar a perda do Brasil, os portugueses focaram em se expandir pela África, e o Império do Brasil ainda veria muitas coisas depois disso. E essa foi a independência do Brasil. Espero que vocês tenham gostado e feliz 200 anos de independência. Até breve.